Acho que assim, qual é o intuito disso a princípio? Porque os nossos ouvintes, eles vão querer. A gente tem que prender eles de alguma maneira nesses primeiros segundos, porque eles devem pensar quem são esses dois idiotas, o que eles vão trazer de entretenimento pra eu perder meu tempo por 1 hora? Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Não sei. Quanto tempo um podcast tem normalmente? 1 hora, meia hora, 40 minutos? 40 minutos, mas eu acho que a gente pode começar nos apresentando então, né? Pode ser, verdade, isso é um ponto importante. A gente tem que falar quem a gente é. Comece. Bom, me chamo Miguel, cabe aqui dizer meu nome completo. Sou pré-vestibulando de psicologia. Cabe colocar que também existem outros pré-vestibulandos além de medicina. A gente trouxe essa iniciativa de podcast porque a gente não tem mais nada pra fazer. Não, brincadeira. Qual que foi o intuito do podcast? Não sei, eu acho que a gente pode pensar nisso depois. Vamos só ficar na apresentação, depois a gente vê. Não sei. Então é isso. Eu tenho 18 anos, sou um leigo quase em tudo, mas ao mesmo tempo alguém que é muito interessado em tudo ao mesmo tempo também. E, de certa forma, interessado em partilhar também seus pontos de vista, né? Sim, de forma totalmente como uma mera opinião e não como Saber. um saber absoluto, científico. Apesar disso ser bem relativo, né? Existem várias formas de fazer ciência. Bom, antes que a gente comece com o assunto, porque já tá entrando numa coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Gustavo, eu também sou um pré-vestibulando, né? Em matemática. Na verdade, não é que eu não decidi ainda. 70% de chance de que realmente eu vou fazer matemática. E 30% ali de que talvez eu faça economia ou alguma coisa nesse ramo. Mas exatas, né? Grande parte. É algo bem díspare, né? Um de exatas e um de humana. Às vezes é difícil de ver, né? Essa dicotomia, né? É dicotomia, não sei. Mas, bom, eu espero que esse podcast, qual seria o intuito? Assim, no meu ponto de vista, o intuito desse podcast seria mais para partilhar das nossas experiências e, de certa forma, fazer com que as pessoas se sintam ali parte de algo em que elas se identifiquem ou que isso deixe os dias delas mais suportáveis, digamos assim. Tipo, aquela pessoa contou uma experiência que eu tive, bem parecida, ou enfim. Para que a pessoa, além de se entreter, consiga se sentir parte de algo, digamos assim. Totalmente. Acho que é bem isso mesmo. Essa questão de partilhar experiência, de identificação com experiências e trazer uma conversa mais fluida, mais espontânea, de forma a ter um diálogo que as pessoas acrescente algo, mesmo que mínimo, mesmo que pouco às pessoas, e elas se sintam representadas de alguma forma, seja ela qual for, né, durante essa conversa. E aqui cabe um comentário, se você me permite, essa questão de ser mais espontâneo, uma coisa mais jogada, entre aspas, fica ali o adendo, né, para as pessoas que estão ouvindo, que a gente é totalmente leigo nisso e que a gente espera por sugestões, né, críticas são muito bem-vindas e principalmente temas, né, acho que as pessoas que estão ouvindo, elas têm interesse em alguma coisa em específico e a gente pode tentar desenvolver isso com o tempo, né? Também convidados a gente pode ter, quer dizer, a gente pode pensar em algumas outras possibilidades, mas de início acho que não tem muito como fugir desse formato. Bom, acho que como reflexão inicial a gente pode pensar um pouco, né, igual nas escolas, quando eles nos introduzem em alguma matéria, por exemplo, biologia, faz pensar o que é a vida, o que é biologia. Da mesma forma que a gente pode começar, sei lá, refletindo um pouco sobre o formato de podcast, como Interessante. uma forma de arte, Uma expressão. uma expressão de arte. E queria colocar aqui a minha posição, mas cabe ressaltar que justamente essa conversa não se trata de colocar exatamente posições, mas de discutir, desenvolver ideias dentro do próprio diálogo. Mas, bom,
porque eu vejo o podcast como algo que é inovador, algo que ultimamente tenha crescido bastante. E talvez ele esteja uma forma adaptada, né, desse mundo caótico que a gente vive, de estar produzindo, de estar produzindo não, mas necessariamente de estar ocupado com outras coisas e ao mesmo tempo ter um desfoque que é ouvir um podcast, seja numa caminhada, seja num trabalho, No seja caminho pro no trabalho, caminho né? ao trabalho, ou seja cozinhando, limpando a casa. Uma forma de você adquirir conhecimento também nesses meios. Aí cabe uma crítica, né? Qual que é a verdadeira intenção do podcast? Ou, ou ainda dizer qual que é o motivo de um podcast, o que o podcast... Tentar entender, talvez, por que houve tanto essa explosão, né? Esse aumento no número de consumo desse tipo é, de, de fazer, de criar conteúdo, né? Porque se você for parar para pensar, a gente tem vídeos, que é uma estrutura muito mais interativa, né? Com imagens, né? Enfim, Depende sim. mais Acho que da o sua atenção. podcast ele é mais uma coisa para ficar ali meio que em segundo plano, quando você tá meio aéreo ou tá fazendo uma coisa muito repetitiva, talvez. Eu não sei, eu vejo muitas pessoas, assim, no meu dia a dia do trabalho, eu me deparo com muitas pessoas que trabalham em fábricas e elas ficam ali fazendo aquele trabalho repetitivo e muitas delas têm fones de ouvido. E eu fico pensando, o que será que elas escutam, né? Provavelmente música, né? Mas eu comecei a parar pra pensar e assim, eu não sei você, mas boa parte da minha playlist é reduzida a algumas músicas apenas. Tipo, eu tenho cento e tantas músicas, mas eu só escuto 8, por exemplo. Fico limitado àquelas ali. Não sei se isso, partindo de mim, seria um aspecto psicológico, ou se todo mundo faz isso, não sei. Não cabe a mim responder isso, eu acho. Até porque eu não sou um pré-vestibulando em psicologia, Não, eu mas... também não sou psicólogo, mas né? enfim. É, eu acho que eu comecei a consumir um pouco mais de podcasts. Claro que eu não sou uma pessoa que consome muito, mas eu tive esse primeiro contato quando eu comecei a parar e pensar, mas por que eu fico consumindo sempre as mesmas músicas, sendo que eu poderia estar consumindo algo novo, sabe? Mesmo que no momento ali de ócio ou simplesmente onde eu não estou fazendo nada, né? Ou indo para o trabalho a pé, ou enfim, em outros momentos, eu poderia estar fazendo alguma coisa, pelo menos um pouco mais útil, digamos assim. Então, eu acho que o podcast ele entra como essa forma de ocupar esse tempo, só que ao mesmo tempo sem atrapalhar aquilo que você está fazendo, ou... Atividade principal. Acho que é isso. Você trouxe essa questão do podcast como preencher esse vazio, aqui estou dizendo essa lacuna, que é de algo que você poderia estar aproveitando melhor seu tempo. Isso, eu acho que o mundo atual, ele se baseia muito nisso, né? Tipo, como eu posso preencher determinada lacuna do meu dia, da minha rotina, me forçando a ser mais produtivo, né? Essa ideia de produtividade, ela é muito forte, né, hoje em dia. O que, em partes, pode ser uma coisa boa ou Não não, tá né? totalmente errado. É, É algo que vai depender de cada um, mas algo que é certeza é que isso faz parte dos nossos tempos. E é exatamente isso que eu iria incitar. Podcast ele também é uma forma de arte, que assim como qualquer uma forma de entretenimento, que assim como um vídeo do YouTube, por exemplo, pode ser tanto usado como algo produtivo, como também algo de puro entretenimento, divertimento, algo mais casual, como é que é o caso, e não algo totalmente sério. eu vejo o podcast muitas vezes como um meio alternativo de. Não sei se isso se aplicaria no termo jornalístico, mas muitos podcasts possuem esse modelo mais de entrevista, né? Que eles pegam uma pessoa ali que de fato tem conhecimentos de determinada área e começam a fazer perguntas. Mas essas pessoas, obviamente, não são jornalistas formados, que têm as técnicas, né? Enfim.
de como conduzir uma entrevista. Mas, de certa forma, não sei se isso é um problema, porque se for comparado com uma entrevista formal mesmo, eu acho que deixa a coisa um pouco mais rígida, enquanto que o podcast é uma coisa mais... Solta. Acho que é uma vantagem, se for parar pra pensar nesse aspecto. Então, é exatamente essa questão. O podcast é algo interessante porque ao mesmo tempo que ele traz essa ideia de ser algo agregante, também ser algo agregante e como pode dizer, construtivo, também tem essa questão mais solta, mais espontânea, como você disse. Então ele é meio que uma forma de você obter conhecimento de maneira mais para não dizer, eu vou repetir o termo, espontâneo, né? Você obtém conhecimento de maneira mais divertida, Mais livre, então. talvez mais livre, sem Tipo, não é igual você sentar. pegar um livro, destrinchar palavra por palavra, frase por frase. É uma coisa que você faz de maneira mais passiva, podemos dizer assim, né? Tudo mais passivo. Mas não se limita somente a buscar conhecimento, né? Às vezes as pessoas não estão simplesmente buscando conhecimento. Eu, às vezes, eu gosto de equilibrar essa ideia de que eu tô fazendo alguma coisa útil, ouvindo um podcast, ao mesmo tempo que eu também tô me divertindo. Então, eu acredito que os nossos ouvintes também buscam, de certa forma, isso, né? Eu não sei se isso traz algum valor para eles, a nossa conversa traz, espero que sim, mas eu acho que a busca principal, pelo menos por mim, nesse projeto, como eu já citei, é fazer com que as pessoas se identifiquem, né? Tendo isso, eu já fico feliz. Agora, se a gente conseguir agregar conhecimento, ou pelo menos instigar de certa maneira, ou até um certo ponto, eu já fico ainda mais feliz com isso. Eu queria aproveitar a ocasião e a gente falou um pouco sobre podcast, no podcast, né? Uma coisa metalinguística. Acho que é um bom começo, mas acho que falar sobre começos também é uma ideia interessante. Como você, Miguel, se comporta com começos? Como funciona para você inícios de projetos na sua vida? Eu vou começar contando a minha experiência para servir de um caminho para você ir pensando e madurando a sua ideia. Mas normalmente eu tenho bastante dificuldade com inícios de projetos ou desenvolver coisas. Eu acredito que todo mundo já tentou, ou ao menos pensou na possibilidade de escrever um diário, ou mesmo criar uma rotina em que você faz anotações, né? Ou algum outro tipo de hábito relacionado a algum projeto pessoal ou não, em que a pessoa desenvolve ali algum projeto artístico ou puramente introspectivo, digamos assim. E das experiências que eu tive, todas falharam na primeira tentativa. Eu já tentei começar a escrever um livro, mas não sabia do que ou como escrever. Eu já tentei escrever um diário, mas não... Eu li, assim... É uma coisa curiosa minha, porque eu começo... Ou eu gosto muito, quando eu produzo uma coisa, ou eu gosto muito dela e fico muito viciado nela, até que chega num ponto que eu esqueço que ela existe, ou eu detesto e já no outro dia eu esqueço que ela existe. Então, nos dois casos eu esqueço. Mas, enfim, uma situação difícil de lidar. Mas eu espero que esse podcast, acho que uma palavra que se encaixaria bem, tenha consistência, né? Acho que isso deveria ser... Irresponsabilidade. Eu acho que tratar isso não como uma obrigação, mas como algo divertido e ao mesmo tempo que traga boas coisas pra gente. Agora é a sua vez. Eu compartilho da sua experiência. Eu também tenho muita dificuldade em me manter consistente em um único projeto. Já comecei vários projetos, inclusive pintura, desenho, teclado. O teclado é o que mais vingou aí. Escrita também, às vezes eu escrevo, mas sem necessariamente ter um objetivo, sem necessariamente cumprir um objetivo que eu estabeleci,
Então, sempre houve uma ruptura desse progresso. E Mas eu o que nunca que você consegui. que que você acha que fez com que houvesse essa ruptura? Você acha que falta de tempo, correria do dia a Não, dia acho que ou não é falta de falta de vontade tempo. mesmo? Acho que entra naquela questão do quanto mais tempo, menos tempo você tem. E Mas explica para os nossos ouvintes o que que seria esse conceito. Quanto mais tempo, menos tempo. O que que não, isso quer dizer? é que, bom, eu, como vocês sabem, eu sou um pré-vestibulando de psicologia e, diferente do Gustavo, eu não trabalho, eu só estudo. E eu tenho um tempo de sobra no meu no meu dia a dia. Raramente eu tenho que fazer alguma coisa que seja fora do estudo. E isso faz com que eu tenha um tempo muito grande de estudo e mais também posso é, articular isso para outras questões, como, por exemplo, os hobbies que eu acabei de citar. Mas é estranho, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse tempo, mais eu tendo a procrastinar, mais eu tendo a me bagunçar nesse tempo, nesse tanto tempo, que me faz perder e não aproveitar de maneira total, de maneira muito proveitosa esse tempo. E acho que é justamente essa falta de administração que as pessoas têm em relação a tanto tempo assim. O que fazer com o tempo, né? A questão não é eu não tenho tempo, a questão é eu não sei administrar meu tempo. Eu não sei o que fazer com ele. Tipo, você até sabe, mas inconscientemente ali, ou conscientemente, você acaba não conseguindo, né, por N motivos, né? Uma analogia que eu gosto de pensar com essa ideia de quanto mais tempo, menos tempo, por exemplo, quando você vai no mercado, você vê aquele monte de opções. Eu acho que assim, pelo menos pra mim, que sou uma pessoa bem indecisa, quanto mais opções você tem, mais difícil é fazer a escolha e mais difícil é acertar, né? Então, se você vai numa sorveteria, por exemplo, e tem 2 sabores, fica fácil. Você escolhe entre dois e tudo bem. Agora, quando tem 20, é muito mais difícil. Tanto é engraçado porque se você for pegar a biografia de um dos maiores gênios, talvez Albert Einstein, ele tinha roupas todas da mesma cor, todo do mesmo estilo, para não ter que escolher de manhã e gastar tempo com O isso. Steve Jobs também Steve parecia que andava Jobs, sempre com as mesmas roupas, né? sim, e é um comportamento que você percebe nessas pessoas que tiveram, de certo modo, um QI elevado. Pra eles não faz sentido, né? Perder tempo, tipo, o que que eu vou me vestir? Acho que a própria aparência pra ele não importava muito. Quer dizer, pro Steve Jobs talvez, porque de certa forma ele vende um produto, então a imagem dele, né, incitava alguma coisa, né? Mas de certa forma manter aquele padrão não faria muita diferença, né? Mas é interessante essa observação. Bom, então essa quantidade de tempo fez com que eu sentisse que tivesse tempo o bastante e que eu pudesse adiar minhas tarefas para amanhã, para depois. Isso é, de certa forma, uma procrastinação, talvez por ansiedade, talvez por outro motivo, mas sempre está ligado a essa questão de adiar as tarefas e depois nunca concluir. E, de certo modo, observo que essa minha falta de conclusão dos meus projetos esteja ligado também, sim, com a ansiedade de não dar conta de resolver aquilo. Acho que por isso que eu sempre estou criando novos projetos, iniciando novos projetos E deixando pela metade. e deixando pela metade, porque chega numa parte que é difícil, eu não acredito em mim e eu acabo simplesmente me auto-sabotando. Mas por que que você criou essa animação, digamos? Eu também criei, tive essa animação com o podcast, em partes porque eu vejo como uma maneira mais simplificada da gente iniciar um projeto, porque não é como escrever, que de certa forma requer
Dá um trabalhinho a mais, né? Escrever, convenhamos. Você tem que escrever ali, ficar pensando, e isso acaba levando um pouco mais de tempo, e você às vezes não consegue transmitir tudo que você gostaria na escrita. Agora aqui no podcast você consegue, às vezes até fica sem assunto, sem o que falar, né? De certa forma isso acaba saindo de uma maneira mais fluida. E também comparado a outros projetos, que nem você citou pintura, que eu acho que é uma coisa assim, pra gente que tem muita paciência. Eu também já tentei gravar eu mesmo, tipo, me gravar, tipo como que chama? Vlog? Acho que é um vlog. E não é uma boa ideia, principalmente questão de memória do celular, ficar enchendo de vídeos na galeria, não foi muito bom. Mas a ideia do podcast me anima porque é um formato que, ao mesmo tempo que não gasta tanto memória do celular comparado com uma gravação, ou não dá tanto trabalho quanto uma pintura, uma escrita, ou mesmo fazer um vídeo. Oi? Na edição também, né? Isso, na edição, exatamente. É uma coisa mais... É um modelo que se encaixa bem, né, nas nossas necessidades, digamos. Sim, acho que esse podcast veio justamente como uma iniciativa, uma forma da gente manter um projeto que não seja tão trabalhoso assim, tanto porque sabemos que nossos tempos acabam sendo muito apertados e o podcast traz essa flexibilidade maior. Mas fora isso, para mim também tem uma questão pessoal, que é esse compromisso não só com os nossos ouvintes, como também com você, né? Com a nossa relação. Com essa nossa relação. Colegas, amigos. Isso. A gente tem o quê? Eu sinto essa responsabilidade de manter um projeto com outra pessoa. E esse projeto está sendo sustentado se sustenta basicamente justamente por essa nossa reciprocidade de responsabilidade. De certa forma, você ocupa o seu tempo, de certa maneira. Mas como um pré-vestibulando, né? Falando como um pré-vestibulando, você acha importante, para os nossos ouvintes que estão nessa mesma situação, fazer algo parecido? Você incentivaria eles de alguma forma a fazer algum projeto parecido? Depende de cada um. Depende de cada pessoa, do interesse de cada pessoa. Assim como uma pessoa que gosta tem interesse em desenhar, que comece a desenhar. A gente percebeu que esse podcast surgiria do quê? Das nossas conversas. Então teve um ponto de iniciativa, teve um início aí, teve uma faísca que estimulou nós a fazer esse podcast. Quantas pessoas, né, não devem pensar a mesma coisa? Sim, e essas pessoas, se tiverem essa motivação tanto quanto nós tivemos, por que não começar um podcast? Mas é claro, tem que ter esse ponto de início, esse início, que é essa conversa que a gente percebeu entre nós, que acabou sendo, que a gente percebeu que poderia ser transportada para o mundo do podcast. Mas, assim, com relação aos estudos em si, você acha que isso acrescenta valor, de certa maneira, numa pessoa que está seguindo essa rotina, ou uma rotina semelhante de estudos? Porque, assim, a vida de vestibulando, ela é triste, não é fácil, né? Vamos dizer assim, é solitária, muitas vezes. Estressante, e ideias, alavancar projetos como esse, como você vê isso nessa realidade? Acho que o podcast ele tá aqui para desenvolver as nossas capacidades comunicativas, a nossa dicção. Exato. E que é algo que a gente tem que reconhecer aqui em nós, pelo menos em mim, eu não percebo que eu sou uma pessoa muito comunicativa. E traz então essa iniciativa. E fora isso, também tem a questão da redação, de saber dissertar, argumentar. E ajuda bastante nessa compartilhar, sustentar esses pontos de vista. É claro que aqui a gente faz de uma maneira muito menos técnica, né? Sim.
Lá a gente tem que fazer de uma forma mais rígida. Mais embasado, é compartilhação de fatos e de conhecimentos. E você, qual que é o seu ponto de vista sobre isso, sobre o podcast? Projetos, assim, de modo geral, eu acho que, tanto pela questão de ajudar no desenvolvimento pessoal de cada um, no desenvolvimento social de cada um, por estar interagindo com uma outra pessoa, principalmente por conta da solidão que a pessoa enfrenta, né? Às vezes a pessoa não precisa nem ser pré-vestibulando, claro que isso influencia muito, né? Mas às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil, muitas pessoas... Hoje em dia, né, é muito comum a gente dar de cara com pessoas que têm problemas psicológicos, depressão, enfim. É muito ocasionado por essa falta, talvez, de se relacionar, ou às vezes ela nasce com essa insegurança, enfim. É, Às vezes as pessoas não necessariamente encontram essa forma de socializar ou de se expressar de determinada maneira nos podcasts. Às vezes a pessoa pode, sei lá, se encontrar num chat de um jogo, por exemplo. Pode acontecer de N maneiras. Mas eu gosto de deixar essa porta aberta do podcast porque acho que é inovador, né? É um modelo inovador que qualquer um, em qualquer lugar pode fazer e ser livre, soltar a imaginação, e acho que quanto mais melhor, né? Até você trouxe essa questão da sociabilidade também, que é importante, e o quão isso é agregante para nossa saúde mental. Da discutir, conversar, rir também. Então, o podcast também traz essa comunicação, esse aspecto comunicativo mental. A gente estava falando de projetos, né? E agora você falou um pouco da questão mais psicológica, né? Que envolve essa rotina, aspectos de ansiedade, enfim. Talvez se a gente entrar nesse ponto, possa ser interessante. O que você me diz? Você falou que... Sobre a saúde mental de um pré-vestibulando, exatamente. Também, mas é relacionado a iniciar projetos, né? Porque todo pré-vestibulando, de certa forma, ele inicia um projeto que é... Passar no vestibular. Né? Isso, para estudar e passar no vestibular. De certa forma, então, ele tem que se comprometer ali com aquilo que ele está fazendo. E como que é como ministrar isso frente a uma realidade muito difícil e cheia de problemas, principalmente psicológicos, né? Relacionados à saúde mental. O que eu percebo é que a nossa geração, e principalmente as gerações mais jovens, elas têm uma falta de compromisso muito grande. Ou talvez seja uma questão de cobrança muito grande também. Uma questão de autocobrança por parte deles e tanto do mundo. E essa falta de resposta deles. O mundo cobra e eles não respondem de maneira totalmente aceitável, como o mundo quer. E isso é natural, isso é algo que se chama choque de gerações. E a gente percebe que cada dia mais é mais difícil você levar uma responsabilidade, é difícil assumir uma responsabilidade porque depende de você estar compromissado com aquilo, depende de você estar bem com aquilo, Os próprios relacionamentos, por exemplo. de quão motivado você tá com essa questão. Isso entra naquela questão da liquidez do Bauman, talvez? Talvez não, com certeza entre, mas tem que pensar por que isso tá acontecendo, né? Aí entra nessa questão aí a gente pode ir para um monte de lugar, a gente pode falar sobre como o mundo hoje é mais fluido, como você falou do Bauman, em relação aos superestímulos, a descargas dopaminérgicas que as redes sociais, os vídeos, ou etc., que ocasionam no cérebro de um jovem hoje em dia. Mas trazendo mais para a questão de agora, que é essa apreensão e essa ansiedade em relação ao projeto, depende de cada indivíduo. Não sei se o que eu passo é o mesmo que outra pessoa passa. Mas no meu caso,
é o medo de compromisso, de não lidar, na verdade, o medo de não conseguir lidar com o compromisso. E entra aí uma questão de autossabotagem da minha parte, que ao eu não lidar com o compromisso, eu acredito que eu não, Não é capaz. ao eu acreditar que eu não sou capaz de lidar com o compromisso, eu acabo me não lidando com o compromisso, evitando ele e procrastinando em vez de fato encarar o problema. Tem um vídeo muito interessante que ilustra muito bem isso do Ludo Viajante. E é o episódio do Super Triste, não sei se você já viu. É bem legal. Basicamente, o vídeo conta sobre um super-herói, o Super Triste, que na verdade é ah, uma maneira do Thiago, que é o do Ludo Viajante, né, se expressar como uma pessoa que tem TDAH e que lida com suas responsabilidades do dia a dia. E esse Super Triste conta como é ser esse procrastinador nato, digamos assim. E aí entra muito essa questão de você ter. Ele meio que explora uma questão biológica, né, que desencadeia lá da pré-história e, de certa forma, envolve essa questão dos superestímulos de hoje em dia, as redes sociais e tudo mais. Só que uma relação, uma ilustração muito legal que ele faz é as balanças nas quais a gente tem que lidar com os nossos sentimentos, que é sempre encaixotar sentimentos como medo, ansiedade, estresse, sofrimento como algo ruim e sentimentos que são como prazer ou prazer instantâneo ou felicidade ou enfim coisas desse gênero como coisas boas e que esses sentimentos ruins devem ser evitados a qualquer custo. Isso inconscientemente, né? O nosso cérebro ele é programado para isso. Só que para a gente chegar no nosso objetivo, a gente tem que passar necessariamente por esses sentimentos. E aí acho que entra a chave, né? Que faz com que a gente acabe tropeçando nesses maus hábitos, né? E por mais que a gente saiba que procrastinar é uma coisa ruim, a gente continua procrastinando, né? Porque A gente não lida diretamente com o problema. A gente precisa lidar e a gente tem medo de lidar com o nosso cérebro mesmo, ele engana a gente, porque a gente tem que passar por aquilo, mas ele mesmo não quer passar por aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que vai na academia, ela tem que lidar diariamente com as dores musculares, com o próprio compromisso de levantar cedo e ir na academia. Só que e se submeter a essa atividade. só que para o nosso cérebro isso é uma coisa completamente sem sentido, porque Entra naquela questão de instinto de sobrevivência, né? Da... eu vou ficar gastando energia ali numa coisa, ou me submeter a um sofrimento do qual eu posso evitar simplesmente não levantando da cama. Ou ainda a ansiedade, que é ao sistema de ansiedade. O medo por si só é algo que está ligado com a sobrevivência. A gente precisou sentir medo para que nós sobrevivêssemos e pudéssemos fugir da ameaça. Só que a partir do momento em que a gente potencializa uma ameaça imaginária, essa ameaça acaba sendo subvertida e sendo internalizada como realmente algo que a gente tem que evitar o máximo possível. Então a gente acaba não enfrentando esse problema. Sim. Essa questão da ansiedade, acho que tem muito a ver também com a cobrança. Porque, assim, a gente procrastina, só que o que faz com que a gente, por exemplo, tenha um projeto de 30 dias, tem que fazer um determinado trabalho em 30 dias, o que faz com que a gente, nos 29 dias, não faça nada e no último dia a gente tente fazer tudo de uma vez, né? Se a gente for pensar na ideia da balança, que nem o Ludo Viajante, o Thiago, né, coloca no vídeo dele, a balança ela meio que pende pro lado do, do, do fazer, digamos assim, porque você tem aquela alta cobrança, tipo, eu tenho que fazer isso a qualquer custo porque o prazo é para amanhã. E aí você vai lá e faz. Só que É aquela descarga de adrenalina que você tem que fazer. exatamente. Só que, de certa forma, você vê que aquilo não é nada bom pra você, né? É desgastante. É desgastante e ao percorrer desses 29 dias, além do final, no final das contas, você ficar se automutilando por ter
feito aquilo, né? Não ter feito da maneira que deveria fazer, acho que fica uma questão de ansiedade, né? Porque, nossa, eu tenho que fazer aquele projeto até tal dia, tenho que fazer até tal dia. E você fica se cobrando. E aí você procrastina. E quanto mais você procrastina, mais a ansiedade aumenta, porque você vê que o tempo tá acabando e você não começou nada ainda. Então, o pico de ansiedade tá ali no dia 29, dia 30, né? E então, assim, é uma bola de neve. Aí como quebrar isso? Você tem que enfrentar, como você disse, você vai ter que enfrentar o problema cara a cara. E é difícil. Cada pessoa tem um problema relacionado com isso. E geralmente é uma cobrança externa. E como eu justamente introduzi essa ideia de cobrança para trazer até esse ponto, que hoje a gente é uma geração cobrada por gerações antecessoras e os costumes, as nossas crenças acabam sendo diferentes. Nós estamos dentro de um mundo digital, muito mais informações, somos muito mais informados e eles vieram de uma época em que o trabalho ainda era privilegiado, era algo de extrema importância. Hoje a gente vê jovens cada vez mais despreocupados em relação ao trabalho, porque estão muito mais interessados na própria felicidade, em aproveitar a vida, vendo que a vida não se resume necessariamente só ao trabalho, etc. Mas existe um polo, então, dentro do indivíduo, que é do indivíduo nossa geração, que é exatamente isso. A gente nasce lidando com muitas informações. Com muitas informações e essa questão de queremos ser livres, de certa forma, e uma pressão que aí entra até no conceito de fato social do Durkheim, que ele diz que as estruturas são subjacentes ao indivíduo, ou seja, antes mesmo dele nascer, já é programado uma ideia do indivíduo. Entendi. Porque assim, tanto pra mim quanto pros nossos ouvintes, talvez eles não conheçam muito bem. O que quer dizer? O que o Durkheim quer dizer com isso? Não, bom, é uma associação que eu fiz aqui de Emile Durkheim, do fato social que ele descreveu. E essa questão, essa projeção do indivíduo antes mesmo dele nascer. Nós nascemos com as expectativas. Não nós nascemos quando nascemos exatamente da nossa mãe. Nós nascemos desde a expectativa que os nossos pais tivemos de nós. Então, ou seja, nós somos frutos de uma expectativa dos nossos pais. A própria questão de querer que o bebê seja homem ou mulher já é uma evidência disso. Exato. Exato. E o que acontece? Não só dos nossos pais, como também da sociedade. A sociedade exige que nós sejamos produtivos, pessoas que garantam a produção, que Seres íntegros. isso, tradicionais, toda uma questão tradicionalista. E em contrapartida a isso, nós temos então a nossa geração, que é mais informada, com informações, que justapõe É um confronto de ideias. um confronto de gerações, como eu falei. E isso acaba sendo conflitante do indivíduo dentro da nossa geração. Porque tem uma parte que está levada por essa questão mais séria, tem uma mais tradicional, e tem essa outra parte que é mais progressista em relação a gerações antecedentes. E fazendo uma projeção, assim, do futuro. Porque a gente sabe que essa geração progressista, digamos assim, ela vai acabar em determinado momento. Então, talvez daqui umas 2, 3 gerações já não tenhamos mais esses aspectos. Como você vê essa ideia, esse conceito? Você acha que as pessoas vão tender a encarar o mundo do trabalho, a realidade de ter ali uma responsabilidade, né, no sentido profissional da coisa, de maneira mais negligente? Ou você acha que vai existir um equilíbrio com relação à maneira como a gente produz ou, enfim, encara essa responsabilidade? Essa é uma questão que você leva para hipóteses. É algo muito aberto. Não tem como projetar. E eu acredito que com o conhecimento que eu tenho, não acabo. difícil dizer. É difícil dizer. Eu não acabo alcançando algo
Mas chuta ali alguma coisa. A gente não tem nenhum conhecimento, assim, muito... Eu diria que com a evolução das inteligências artificiais, Isso é um ponto interessante. dos robôs, da tecnologia, o trabalho vai ser terceirizado por esses... Cada vez mais vai ser sendo terceirizado por essas máquinas. E os seres humanos eles vão estar mais na linha de, de frente do conhecimento, como pode dizer, esses trabalhos que exigem mais conhecimentos específicos, cada vez mais especialidades vão sendo exigidas. E isso pode fazer com que, aí entra numa ideia minha, que aumente a desigualdade social. Eu vou discordar de você nesse ponto da questão dos saberes específicos. Entrando já nessa linha da inteligência artificial, eu acredito que com o advento das inteligências artificiais vai acontecer justamente o contrário, porque a gente consegue notar que esse tipo de tecnologia ele consegue se adaptar muito mais facilmente do que nós com esses tipos de informações muito específicas. Então, já está acontecendo, inclusive. Por exemplo, vamos pegar ali uma profissão bem... um psiquiatra, por exemplo. O que um psiquiatra faz? Ele é formado em medicina, certo? Basicamente, ele é preparado para quê? Ele vai reconhecer padrões, vai reconhecer sintomas e medicar com base nesses sintomas. Correto? Sim. Uma inteligência artificial, se você alimentar ela de maneira correta, acredito que consegue fazer isso sem muita dificuldade. E ela não vai precisar de 5, 6 anos de estudo para poder fazer isso. Então, assim, nesse sentido eu discordo desses saberes específicos, mas concordo totalmente com essa questão de que vai haver, sim, um aumento na desigualdade social, com certeza. Eu acho que, assim, com essa ideia das inteligências artificiais, você vai ter aí um campo que vai se supervalorizar, que é o da tecnologia. Então, quem vai estar por trás dessas máquinas, né? Então, vai ter que ter ali uma mão humana ainda, né? Você depende disso ainda. Inevitável. São autossuficientes ainda. Mas, e as outras porções, né? E as outras áreas que acabam sendo impactadas por isso, mas não necessariamente tão diretamente atreladas, né? Como será que ficaria? Eu não sei dizer, mas eu sei que vai ser um grande problema que a gente vai ter que lidar daqui a alguns anos. Isso se a gente ainda continuar num sistema capitalista, obviamente. Porque da mesma forma que, por exemplo, a monarquia um dia foi destituída pela burguesia, quem sabe que o capitalismo será... E ainda mais nesse mundo em que a gente está consumindo cada vez mais informação, nesse mundo globalizado, né? Acho que essa é a palavra. Acho que quanto mais globalizado, mais rápido as coisas vão mudando. Antigamente, como o período histórico ele é dividido de uma maneira muito desproporcional, né? Se você for parar para analisar. Eu não tenho muita base de história, não, mas se você for comparar os períodos históricos, pré-história durou milhões de anos, enquanto que o período que a gente considera história é subdividido em blocos cuja quantidade de anos são cada vez menores. Então, entre a modernidade e o mundo contemporâneo, você tem muito menos tempo do que entre, sei lá, a Idade Média ou a Antiguidade, por exemplo. Então, você vê que o tempo corre de uma maneira mais rápida. Quer dizer, na verdade, o tempo é o mesmo, mas a gente evolui de uma maneira mais rápida, né? Então, se hoje o sistema capitalista é predominante, amanhã pode ser. Então, essa questão, essa ideia, né, da inteligência artificial, né, ela de certa forma faz com que a gente comece a repensar determinados modelos, né? E o que você acha sobre isso? Desenvolva. Bom, a gente pode começar... gostaria de colocar aqui que, querendo ou não, as gerações do futuro vão ser as gerações de hoje. As gerações de hoje, estão, como a gente já disse, estão bem informadas. Estão bem informadas não é necessariamente um termo que adeque a situação, mas elas têm mais informações do que as gerações antepassadas.
E isso faz com que elas carregam valores que são diferentes e mais progressistas do que as gerações antepassadas. Isso vai fazer com que questões sociais sejam levadas mais a sério no futuro. Não que não são levadas hoje em dia, mas reformular conceitos que hoje estão muito enraizados, talvez, né? Ou, enfim. Nós vamos ter maior abertura para falar sobre isso, porque vai ter mais gente representando essas pautas. Ou pelo menos, teoricamente, espera-se isso. Devido a uma onda de direita na Europa, que acabou... Outra direita, né, para ser exatamente específico. Que acabou levando essas questões conservadoras mais a sério e fizeram que houve um regresso aí dos direitos sociais. Mas a questão que eu quero linkar com o que você falou sobre o capitalismo é justamente essa, de uma possível destituição desses valores conservadores e em favor de uns valores mais progressistas pelas gerações de hoje que estão mais informadas do que as antepassadas. É um tópico que dá bastante abertura para assunto, né? Várias ideias. Se os nossos ouvintes ficarem interessados, né? A gente pode desenvolver isso nos próximos encontros, né? A importância da juventude. Sim, a maneira como a gente vê a política hoje em dia, como a gente deveria ver a política hoje em dia, porque assim, na minha realidade, pelo menos, né? Eu vejo muitas pessoas, eu me deparo com muitas pessoas da mesma idade que eu mesmo, que às vezes a pessoa não tem nem título de eleitor. E aí você questiona ela, mas por que você não tem título? Ah, porque eu não quero votar, eu não, acho que tá no valor da pessoa, digamos assim. Ah, eu não gosto de votar, não quero votar, não acho que isso é interessante para mim. E o quão perigoso isso pode ser, né, de certa forma. Acho que incentivar a gente, eu falo, a nossa geração a se interessar mais por política, porque, querendo ou não, pode ser uma coisa chata, olhando de certa ótica, mas também é uma coisa importante e necessária, né? Então, acho que se a gente começasse aí aumentando o número de pessoas que têm mais título de eleitor, né, isso já melhoraria a situação, né? Tudo bem que hoje em dia é obrigatório, né? Você tem que ter título de eleitor, mas eu não vejo isso como uma vantagem. Eu acho que, assim, você não tem que obrigar a pessoa a fazer determinada coisa. Essa pessoa tem que ser instigada a fazer essa determinada coisa. A mesma coisa de, por exemplo, o caso de muita gente que não tem acesso à leitura, por exemplo. As escolas impõem isso de uma maneira muito dura. E aí você vê pessoas que têm até traumas com relação a isso. Então, acho que a discussão em si não é obrigar, mas sim instigar. Saber como lidar com pessoas assim, a motivar eles. Exatamente. Acho que incentivar é a palavra-chave, né? Então, talvez as gerações anteriores, elas se utilizassem de uma metodologia diferente e que hoje, dada essa nossa realidade, não se aplica mais. E não porque isso se tornou algo que não funciona mais, mas talvez simplesmente não se aplica. Às vezes as pessoas não entendem que os tempos mudam, as pessoas mudam e os modelos antigos não se encaixam mais. Porque o que eu vejo hoje é justamente esses jovens que sabem o que isso é importante, a importância disso, mas eles não correm atrás de saber o como fazer para mudar isso. Porque essa mudança real é o que importa. Você pode até fazer o quê? Apoiar, mas se você apoia sem trazer de fato mudanças na realidade, isso vai acabar não tendo efeitos que sejam de fato eficientes. E só vai ficar no campo teórico. E é isso que eu vejo na maioria dos jovens que estão interessados, têm potencial, mas não desenvolvem esse potencial. Pela falta de interesse, por achar que política é chata. E eu tinha essa visão de política chata, mas depois, com o tempo, eu comecei a desenvolver, justamente por essa importância, de eu ver a importância da política,
né, nesse fator de transformação social, que eu acabei me engajando mais. Ou às vezes por falta de incentivo, né? Ou mesmo pela própria pressão social, né? Porque assim, você vê uma pessoa engajada em uma determinada pauta política, mas por outro lado você também vê como pode dizer, uma crítica muito ferrenha com relação a isso. Então, se eu hoje em dia defendo determinada pauta, outra pessoa vai defender algo completamente oposto. E às vezes o que essas pessoas sentem é esse medo de se envolver nessa polêmica, nessa briga. Acho que com isso a gente pode finalizar. Vamos falar rapidinho um pouquinho sobre como foi essa nossa primeira experiência com o podcast. O que você achou? Bom, é algo que é desafiador, muito mais do que eu imaginei do que seria. A gente acaba. É se perdendo um pouco nas ideias, acaba se perdendo um pouco nos argumentos, mas acaba que justamente Essa é a ideia, né? É uma essa é a experiência. ideia. Você desinstitucionalizar essa ideia de burocrática, de perfeição, dessa ideia de Às vezes é melhor feito do que perfeito. então essa questão acaba sendo rebatida um pouco no final. Às vezes o que você só precisa é começar. Só começar um pontapé ali, você já consegue desenvolver a ideia por completo. Eu acho que com o tempo, e isso também cabe aos nossos ouvintes que gostarem, ou que sentirem, como posso dizer, felizes em apoiar, ou de certa forma se sentirem, como posso dizer, abraçados de certa forma pelo que eles ouviram aqui, ou minimamente interessados no que a gente está criando. E deixem sugestões, por favor, e compartilhem, né, essa iniciativa. Pode finalizar, então. A gente ainda não tem um nome, então aguardamos sugestões também para isso e acho que podemos finalizar, né? É isso, galerinha. E vamos melhorando aos poucos essa nossa verbalização também, Deem sugestões de temas também pra gente discutir, é importante isso. para não ficar tão jogado. Então é isso, gente. Tchauzinho. Tchauzinho.